Amigos, oi! Mais um story vlog aqui pra vocês. Esse é meu apoiador oficial do tablet. Eu prefiro mil vezes apoiar a garrafa do que aquele meu tripézinho que eu tenho branco, que é um coelhinho, porque eu acho que ele fica muito em cima. Se bem que era o ideal, né? Pra eu não ter que me curvar. Mas eu prefiro aquele do que... Quer dizer, eu prefiro a garrafa, uma garrafa assim qualquer, pra apoiar, porque eu acho melhor. Não sei, isso é fonte vozes na minha cabeça. E, antes de mais nada, né, curta, comenta, compartilhe, se inscreva aqui no canal caso você se interesse. Tô usando o Motorola pra gravar, porque às vezes eu tô enjoada de gravar com iPhone, aí eu quero usar o Motorola, e aí eu fico nessa, fico intercalando. Eu falei que eu não ia gravar mais o Story Vlog, que eu ia gravar os outros Story With Me, com as outras matérias que eu ainda não tinha gravado, ficou meio... Tá até sem nexo o que eu tô falando. Mas é porque eu queria gravar uma story with me de cada matéria. Eu já tenho de biologia, português, aí eu já tenho um de literatura e um de história. Aí eu quero gravar um de geografia, um de física, um de química, um de matemática, um de filosofia e um de sociologia. E aí, como hoje eu vou estudar biologia e de biologia eu já tenho, eu decidi gravar um story vlog pra mostrar pra vocês como é que tá indo. E aliás, olha o meu caderno como tá. Isso aqui é meu sobrinho brincando com o caderno. E aí, na verdade eu nem atualizei mais vocês, né? Eu fiz uma página com o que tem de finalizado. São as matérias que eu já finalizei. Aí eu tenho aqui de inglês, artes e educação física, e aqui tem as datas. De inglês foi dia 21 de março, artes e educação física dia 27, aí literatura foi dia 10 de abril e português foi dia 10 de abril. E aí, aqui, dá pra ver mais ou menos. É que a qualidade é um pouco ruim, né? Mas tudo bem. Dá pra vocês verem. Aí aqui eu coloquei a quantidade de questões que eu acertei e a quantidade que eu errei no total, no geral, de inglês. Aí em inglês eu acertei 59 e errei só uma questão, porque eram só 2 assuntos. Então, como eu fiz 30-30, o total era 60. Aí aqui artes e educação física eu acertei 64 e errei 56. Em literatura eu acertei 93 e errei 87. Eu espero que dê pra ver bacana. E aí, português, eu acertei 100 e errei 80. Aí aqui, desse lado, faltam 2 para acabar a história, 4 para acabar a filosofia e sociologia, 2 para geografia. E aqui, desse outro lado, em biologia, faltam 3, que é o que eu vou fazer hoje. E eu vou mostrar pra vocês que no final eu tô meio vagabunda, porque eu tô... eu não sei nem se pode falar isso, perdão, meu Deus. Porque eu tô fazendo só o gabarito mesmo e copiando o que eu acho certo e o que eu acho errado. Tá bem diferente como eu tô fazendo agora no final. Só exceção de física, química e matemática que eu copio tudo. Aí eu vou mostrar pra vocês rapidinho como é que eu tô fazendo essas questões. Vou mostrar pra vocês rapidinho como é que eu fiz. Aliás, aqui, agora eu coloquei assim, ó, nível fácil em todas. Não sei se vai aparecer. Aqui dá pra ver, ó, nível fácil. E aí, antes de eu ter comprado outro caderno, que eu acho que eu ainda não fiz vídeo pra cá, pro canal. Não me lembro se eu já fiz. Mas depois, quando eu for pra parte da teoria, eu vou mostrar pra vocês certinho. E aí, antes aqui tava dividido em teoria e questões, né? Mas aqui, esse caderno vai ser só de questões. Eu quero gravar um vídeo. Na verdade, eu quero gravar um vídeo lá pro TikTok. Como eu corto folhas pro caderno inteligente. Porque eu vou precisar pros outros níveis. Porque aqui vai estar os 3 níveis. Nível fácil, nível médio e nível difícil. Pro nível médio, eu não vou corrigir, quer dizer, eu não vou fazer todos os conteúdos. Eu vou ver qual eu fui, tipo, menos de 15
tipo, até 15, né? As questões são 30 questões. Até 15, se eu, por exemplo, acertar 13 de 30, por exemplo, aí são os conteúdos que eu quero revisar. E aí, pra qual eu acertei mais de 15, eu não vou revisar agora. Eu só vou ver a teoria, eu vou ver todos. Não tem exceção, mas assim, quando eu for pro nível médio, para as outras questões, eu vou fazer isso aí, entendeu? Vocês vão entender melhor quando eu explicar pra vocês, porque eu vou fazer um outro cronograma baseado com essas outras questões que eu vou precisar ver no nível médio. Aí vocês vão entender direitinho e vai ficar igual esse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Vai ficar igual esse aqui que eu fiz. Esse cronograma. Eu vou mudar a ordem, porque eu acho que vai ser melhor. Deixa eu colocar vocês aqui, que eu acho que a luz não vai interferir tanto. Peraí. Deixa eu baixar aqui o tripé. Engraçado. E aí, ó, eu vou fazer um outro cronograma desse. E eu vou mudar a ordem das matérias. Eu acho que eu quero intercalar. Isso só no nível médio, mas eu já tô dando um spoiler pra vocês. Eu quero intercalar 10 e 46. Eu quero intercalar humanas com exatas. Eu acho que vai funcionar melhor. E aqui, no foco no nível médio, eu quero... Esse aqui vai continuar. Aí eu só vou refazer isso aqui pro nível médio, mas aí com as questões que eu vou fazer, entendeu? Com as matérias. Com os assuntos. Enfim, buguei. Mas aí vocês vão entender quando eu chegar nisso, porque ainda tem folhas. E aí vocês vão compreender melhor, e aí eu vou conseguir explicar melhor pra vocês do que aqui. Aí vocês estão vendo que... Aí a qualidade é bem péssima desse celular, mas tudo bem, é o que temos. Aqui em biologia ficou assim. E, ó, aqui o último que eu copiei foi sistema respiratório. Eu já tava copiando no que eu achei que ficava viável pra mim, colocar as certas e escrever só as erradas. E aqui pra cá eu fiquei cansada. Eu já pensei em outros métodos de estudos que possam me ajudar. Aí aqui, por exemplo, ó, 16 de 30 já é um assunto que eu não vou dar tanta atenção, mas eu sei que eu vou ver a teoria dele, entendeu? Aí, ó, 21 de 30 e 21 de 30 aqui também. Aí, esse aqui, 15 de 30. Aí, esse aqui tá no limite. Então, esse é um assunto que eu quero ver mais pra frente. Aí, eu coloquei os outros 3 que eu vou rever agora. E aí, o final de biologia eu fiz assim. A única coisa que não vai acontecer é nas áreas das prioridades, que é física, química e matemática. Então, física, eu sempre vejo a teoria e depois eu copio as questões, então vai continuar. Aí aqui eu coloquei as outras folhas que estavam separadas, provavelmente. Por isso que eu vou ter que cortar a folha, porque também já acabou a do outro caderno que eu peguei, do outro caderno que eu comprei, né? As folhas lisas que vem lá atrás. E aí, química também, ó. Aqui sobre soluções foi o que eu mais copiei até agora. E química vai ter muito assunto que eu vou precisar rever, porque foi um pouco difícil para compreender. Eu sou mais, assim, de função orgânica, que eu consigo compreender melhor. Aquelas partes de cadeias que tem as estruturas, sabe? Agora essas paradas de oxidação, estoquiometria, nunca entendi. Porque no meu ensino médio a gente não tinha professores de química, assim, tipo, o ano todo. Porque foi bem precário o meu ensino médio, então eu sei que é algumas matérias que eu preciso rever melhor, entendeu? Aí matemática também, todas eu apaguei a parte da teoria, né? Deixei só a parte das questões e aí todas eu coloquei nível fácil. Aí matemática também vai continuar o mesmo processo de videoaula e questões, porque tá fluindo bacana. Tem umas que eu não consigo entender tão bem, mas tem outras que eu consigo entender. E aqui português eu já fechei, literatura, artes, inglês, linguagens, já fechei de um modo geral, né? Então, todas têm questões, tá tudo completinho. E aí a gente vai para humanas. E aí, humanas, eu também fiz a mesma paradinha, né? Tirei as teorias e deixei só as questões. E aí, humanas, estamos quase encaminhando pro final também. E aí eu preciso ver... Eu só vou colocar no meu caderno de erros as coisas que eu vou precisar revisar com mais a fundo, sabe?
voltei, porque minha avó me chamou. E aí, pro caderno de erros, eu tô querendo colocar só aqueles assuntos que eu vou revisar no nível médio. Tô com essa ideia, então eu acho que vai funcionar. Eu também vou trazer vídeo pra vocês do caderno de erros, porque eu só quero fazer quando eu finalizar o nível fácil todo. Porque eu sei que eu vou ficar muito afoita pra querer completar o caderno. E não é esse o intuito, então eu vou esperar terminar pra fazer com calma e aí vocês também vão entender como é que eu vou fazer. Eu tenho um print guardado de um vídeo que eu vi de uma moça no TikTok e aí eu achei genial. Então eu vou copiar, aí aqui a gente entra em filosofia e sociologia, aí aqui geografia, tá tudo bem completo. E aí basicamente no final eu vou fazer aquilo que vocês viram em biologia, que vai ficar tudo assim. Eu sei que não é o correto, mas é o que tá dando pra mim fazer agora. É melhor fazer do que não fazer nada, então esse é meu lema. E esse vídeo vai ficar enorme, porque eu tô falando muito e eu tô explicando muita coisa e tá tudo bem. Eu vou fazer algumas questões aqui, aí vocês vão acompanhar. E aí no final eu venho mostrar pra vocês qual foi o balanço de biologia. E até daqui a pouco. Eu acabei biologia e essa aqui eu fiz ontem, né? Aí eu anotei alguns assuntos que eu nunca tinha ouvido falar pra pesquisar quando eu for fazer a teoria, quando eu for pesquisar a teoria completa pra ter anotado. Aí aqui em doenças e vetores, essa palavra que eu não lembro de ter ouvido falar, filariose, eu acho que pronuncia assim. E aqui em botânica foi o que eu mais anotei. Seiva elaborada e bruta, Iberiófitas e Pteridófitas, porque eu sempre confundo elas, por incrível que pareça. E angiospermas e gimnospermas. E aí eu fui mais ou menos 16 de 30, mas até que eu fui bem, acertei mais da metade. E aí o que eu vou fazer agora, que eu vou gravar pra vocês também, acho que fazendo essas 3 questões, esses 3 assuntos na verdade, deu 20 minutos só a gravação, mas eu vou acelerar, né? Porque ninguém merece, tá vendo tudo isso. E aí eu vou pintar minhas bolinhas aqui. E aí eu vou anotar lá no papel, lá em finalizados, as questões e quanto que eu acertei em cada, porque aí vocês vão entender quando eu fizer o nível médio
quando eu for pro nível médio, eu já tenho aqui a quantidade certa e eu vou só grifando aquilo que eu pretendo revisar no futuro. E aí vocês vão entender. E eu vou gravar aqui copiando e até o próximo take, que é a finalização do vídeo. Esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo muito grande, eu acho que ficou grande, porque teve algumas partes que eu expliquei pra vocês. E eu gosto de fazer vídeos assim, às vezes vídeos com poucas explicações, às vezes com muitas, pra vocês entenderem o que eu tô processando no meio do caminho, sabe? Mas é isso. Amanhã eu vou estudar história, mas amanhã eu trabalho, então eu vou ver se eu consigo finalizar a história, porque eu sei que faltam poucos conteúdos. E vou seguir esse mesmo final que eu mostrei pra vocês, de fazer só o gabarito e anotar uma ou outra questão que seja um nome diferente, que eu não lembro de ter já ouvido falar e nem visto nada do tipo. E aí eu acho que eu consigo fazer história amanhã e finalizar aqui em casa, passar limpo aqui em casa, mas vamos ver. Caso eu faça isso amanhã, talvez eu grave um story vlog amanhã, de como é a rotina quando eu estudo, quando eu chego do trabalho. Mas basicamente é isso. Pronto, meu sobrinho dando o show dele. E é isso, obrigada por assistirem e até o nosso próximo vídeo. Tchau!